Prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima. A primeira leitura de hoje fala da busca da sabedoria. A sabedoria é facilmente contemplada por aqueles que a amam. Ela é encontrada por aqueles que a procuram. Quem procura a sabedoria, acha. Ela até se antecipa, dando-se a conhecer aos que a desejam. Felizes os que procuram a sabedoria. Quem por ela madruga, quem por ela acorda cedo, não se cansará, pois a encontrará sentada à sua porta. A vigilância, o acordar cedo, é uma maneira maravilhosa de contato com Deus e de recebermos a sua sabedoria. Meditar sobre ela é a perfeição da prudência. Quem ficar acordado por causa dela, em breve há de viver despreocupado. A sabedoria é um tesouro que deve ser procurado com todas as forças. Ela mesma, a sabedoria, sai à procura dos que a merecem. Cheia de bondade, ela aparece-lhes nas estradas e vai ao seu encontro em todos os seus projetos. Portanto, é preciso querer e buscar a sabedoria para possuí-la. O Salmo 62 fala da sede de Deus que tem o salmista. O salmista anseia por Deus como a terra sedenta anseia pela chuva. Por causa disso, ele vai contemplar o Senhor onde? No templo, na casa dele, para ver a vossa glória e poder, porque a vossa graça vale mais do que a vida. A graça de Deus, que é a vida de Deus em nós, vale mais do que a minha própria vida. Penso em vós no meu leito de noite, nas vigílias eu suspiro por vós. É alguém que está com saudade, com sede de Deus, querendo encontrá-lo. Pessoas assim encontram aquilo que procuram. A segunda leitura é tirada de um trecho da primeira carta de São Paulo aos cristãos de Tessalônica. Eles esperavam que Jesus voltasse, mas pensavam que Jesus iria voltar ainda na época deles. O Senhor vai voltar. Quando vier, Ele vai nos levar consigo. Mas aí aconteceu que alguém da comunidade morreu. Então eles ficaram na dúvida. E aí? Será que este que morreu não vai participar do encontro do Senhor quando Ele vier? Qual vai ser o destino deste que morreu? Qual é o destino dos mortos? Eles ficaram perplexos. E São Paulo aqui dá uma instrução para eles. Não queremos deixar-vos na incerteza a respeito dos mortos, para que não fiqueis tristes como os outros que não têm esperança. Os pagãos são chamados aqui os que não têm esperança. Se Jesus morreu e ressuscitou, e esta é a nossa fé, de modo semelhante Deus trará de volta com Cristo os que através dele entraram no sono da morte. Isto vos declaramos, segundo a palavra do Senhor. Nós, que formos deixados com vida para a vinda do Senhor, São Paulo se inclui, por hipótese, entre aqueles que estarão vivos quando o Senhor vier, não levaremos vantagem em relação aos que morreram. Estes da Tessalônica que vocês veem morrer, não ficarão num lugar pior do que nós, que estivermos vivos quando o Senhor vier. Não. Pois o Senhor mesmo, quando for dada a ordem, à voz do arcanjo e ao som da trombeta, descerá do céu. E os que tiverem morrido em Cristo ressuscitarão primeiro. E os vivos? Os que estiverem vivos quando o Senhor vier. Os vivos serão arrebatados nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Por isso nós recitamos no credo: o Senhor Jesus sentou à direita de Deus Pai, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Ele vai julgar aqueles que na sua segunda vinda estiverem vivos e aqueles que já tiverem morrido. Exortai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. São Paulo
diz que nós devemos nos consolar uns aos outros com a esperança da ressurreição, para nós, para aqueles que já morreram. Mas quando é que o Senhor virá? Não sei, mas Ele virá, sem dúvida. Então eu tenho que ficar vigilante. E a vigilância é o tema do Evangelho de hoje. Jesus diz que o reino dos céus é como a história de 10 virgens. Para nós, hoje seriam damas de companhia que acompanham a noiva na festa de casamento. Quem vai se casar não são elas, é a noiva. A noiva vai se casar com o noivo, mas há um cortejo nupcial, há uma procissão. E as virgens, que são essas daminhas, vão acompanhando a noiva. Em direção a quê? Em direção à casa do noivo, porque antigamente o casamento não era realizado na igreja, no templo, na sinagoga. O casamento era uma cerimônia em que o noivo ia buscar a noiva na sua casa e a conduzia até a casa dele em um cortejo. E lá faziam festa, a festa de casamento. Mas a cerimônia acontecia à noite. Por isso era necessário ter lâmpada acesa. As lâmpadas eram de óleo ou de azeite. As 10 daminhas, as 10 virgens, estavam com a lâmpada acesa. Só que 5 delas, prudentemente, tinham trazido uma vasilha de reserva com mais azeite, e as outras não. Como o noivo demorou a ir, lembrem-se, o Senhor demora, e temos que estar preparados. Todas elas cochilaram e dormiram. Quando chegou meia-noite, ouviu-se um grito: "O noivo vem aí! Ide ao seu encontro!" Aí todas despertaram. Mas algumas, que eram 5, estavam com as lâmpadas se apagando por falta de óleo. As que tinham reserva de óleo não se preocuparam, porque elas foram acompanhar a procissão com a noiva e o noivo e entraram na festa de casamento. Mas aquelas que não tinham trazido óleo de reserva foram comprar aos vendedores, mas não deu tempo. Quando voltaram, a sala do banquete já se tinha fechado, e elas bateram à porta: "Senhor, abre-nos!" Mas o Senhor disse: "Não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora." O curioso aqui é que não basta ter a lâmpada acesa. É preciso ter a lâmpada acesa e ter algum óleo de reserva. Imagine que você vai fazer uma viagem até uma cidade de uns 100 quilômetros. Antes de fazer a viagem, o que você faz? Você liga o carro e percebe: está funcionando. Mas isto é suficiente para você fazer a viagem? Não. Tem que haver combustível dentro dele. Pode ser que esteja funcionando, mas não por muito tempo. Vai acabar na estrada. Antes de fazer a viagem, você tem que abastecer. E se você não abastece, é inútil andar. Estas virgens que não eram prudentes não se abasteceram. Pensaram que iriam, só com a sua lâmpada, ficar preparadas para a vinda do Senhor. Mas o óleo acabou. E quando o Senhor veio, elas estavam sem luz, sem chama, sem calor, ou seja, sem o estado de graça. E como nós somos filhos da luz, nós não somos da noite nem das trevas, elas não foram admitidas à sala do banquete, ficaram do lado de fora. Abastecer é rezar. Vamos imaginar, não sei se essa história já aconteceu com um de vocês, que vocês tenham um automóvel e saibam dirigir. Aí vocês acordaram, por algum motivo acordaram atrasados, e quando entraram no carro perceberam: nossa, o combustível está na reserva, eu vou ter que passar no posto primeiro. Quando chegaram ao posto perceberam que havia uma grande fila, e não era fácil assim abastecer, demorou muito até chegar a sua vez. Depois de abastecer, você chegou ao seu trabalho envergonhado e disse: patrão, perdoe-me. Eu, além de acordar tarde, percebi que o meu carro estava sem combustível
e tive que me atrasar para abastecê-lo. Eu não sei se essa história já aconteceu, mas é uma história possível. Imaginemos uma outra história que é totalmente louca, impossível. A história louca é a seguinte: alguém acorda atrasado, vai até o carro, percebe que o combustível está na reserva. E em vez de ir ao posto para abastecer, ele diz: não dá tempo, eu não posso ir ao posto, porque eu já estou atrasado. Eu tenho que ir correndo para o trabalho. E aí ele vai correndo para o trabalho para não se atrasar, mas não se abastece. Resultado, ele nem sequer chega ao trabalho. Ele para no meio da estrada. Por quê? Por falta de combustível. Ele não se abasteceu. Este homem é louco, porque ele quis andar no carro sem abastecer. De que adianta a lâmpada de óleo se você não coloca óleo nela? Quando você acorda de manhã pensando assim: nossa, eu tenho tanto trabalho para fazer, não dá tempo de rezar. Já aconteceu isso com vocês? Se já aconteceu e vocês não rezaram por falta de tempo, vocês são igual a este segundo homem que não quis passar no posto para se abastecer por falta de tempo, porque estava atrasado. O que aconteceu com este homem? Ficou parado na estrada. Quando você acorda e tem muito trabalho para fazer, aí é que você tem que rezar mais, porque a oração é o seu abastecimento. Começar a trabalhar sem rezar é uma loucura. O trabalho não rende, você não glorifica a Deus, facilmente você cai em pecado. Por isso, nunca o excesso de trabalho deve servir de desculpa para não rezar. Quanto mais longe você tem que fazer uma viagem, mais combustível tem que colocar no carro. Quanto mais trabalho você vai ter no dia, mais você vai ter que rezar. Eu costumo acordar às 5 horas e celebrar às 6h40. É um tempo em que dá para eu me preparar pela oração para a Santa Missa que eu vou celebrar. Já me acostumei com esta hora, graças a Deus. Mas se eu fosse louco e dissesse: hoje eu não vou rezar porque eu tenho muito trabalho, eu enganaria a mim mesmo e tentaria enganar a Deus, mas a Deus não se engana. Eu não poderia dizer: hoje eu não consegui rezar, mas em compensação eu atendi tantas confissões, eu visitei tantos doentes. Nada substitui a oração. Aquele tempo em que você fica diante de Deus em silêncio, falando e escutando, ele é indispensável. E se você não se dedica a ele, pessoalmente e em família, sobretudo através do terço diário, você logo vai ver que o seu trabalho começa a ser inútil e você para na estrada. E quando o Senhor vier para buscar você, e você não sabe a hora, você que já tinha se convertido, já tinha se graduado, já tinha feito festa, de repente percebe: a minha lâmpada está apagando, está faltando fidelidade, está faltando perseverança, está faltando caridade ardente. Por quê? Por falta de reserva, por falta de combustível, por falta de abastecimento, por falta de oração e de espiritualidade. Como nós não devemos ser loucos, nós nunca podemos colocar a oração em segundo lugar. Você poderia dizer ao seu patrão: eu cheguei tarde porque tive que passar no posto. Mas você não pode dizer: eu não pude passar no posto porque tive que ir correndo até o trabalho. Você poderá dizer: eu cheguei tarde para uma determinada atividade pastoral porque eu tive que ficar rezando. É uma desculpa razoável. Mas nunca: eu não pude rezar porque eu tive que ir para esta atividade. É uma desculpa de louco. A oração tem que ter o primeiro lugar, porque é ela que deixa as nossas lâmpadas acesas. Oração individual, oração em família, oração comunitária, é ela que nos torna vigilantes. Se a gente vigia, se a gente fica acordado, se a gente faz boas obras e se a gente se afasta da ocasião de pecar, foge daquilo que nos leva ao pecado, quando o Senhor vier, Ele nos vai levar até a sua festa das núpcias eternas. E nós vamos ficar com Ele para sempre. Tomemos muito cuidado de pensar que por nós já termos sido batizados, ou por termos feito uma boa confissão, tudo agora está bem, tudo agora poderá estar bem, se eu levar comigo a vasilha de reserva, para não deixar minha lâmpada se apagar. Que Maria Santíssima Virgem Prudentíssima, que nunca deixou que a sua lâmpada se apagasse,
nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima.